Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Como vocês estão? Bem? Bênção. Eu poderia estar melhor. E eu vou compartilhar com vocês o porquê que eu poderia estar melhor. Essa semana eu fui repreendido. E eu não gosto de ser repreendido. Não sei vocês, mas eu não fico bem quando me chamam a atenção. E essa semana fui fazer uma visita técnica a trabalho. Visitar uma empresa, e aí conversando com o diretor, ele me contando como os dias estão difíceis para se fazer negócio, para prosperar, me contando as experiências que ele estava tendo com as atividades que ele tinha. E eu falei, rapaz, tá difícil mesmo. Ele até contou uma experiência que ele foi em uma empresa para poder mostrar o produto dele, o serviço, na verdade. E ele foi recebido da seguinte forma pelos diretores daquela empresa. Meu amigo, é uma empresa de capital misto, né? E ele foi recebido por um dos diretores e falou assim, meu amigo, quanto é que eu vou ganhar por esta negociação? Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu vou te comprar 3 produtos desses que você está querendo me vender, você vai me entregar 2, e o dinheiro do terceiro você me devolve. Aí você devolver para mim. Quem vai comprar é a empresa e nós vamos fazer esse negócio. Aí, é disso que eu estou falando. Ele falou, rapaz, você me desculpa, mas a minha empresa, ela tem uma série de regras, ela segue normas internacionais de compliance, eu não posso fazer isso. Eu falei, então, sinto muito em lhe dizer, você perdeu o seu tempo, pode voltar para casa, porque é desse jeito, se não for assim, você não vai fazer negócio comigo. E ele voltou e contando, e eu falei, rapaz, mas como as coisas estão difíceis. Eu fiquei imaginando, e de lá para cá, isso foi na segunda-feira, conversando com ele, eu fiquei imaginando como deve ser e como de fato está difícil, né? A gente olha para todos os lados que a gente olhar para a nossa realidade. No caso dele, por exemplo, um cenário econômico, dizem, eu até li uma frase, que a parte mais sensível do corpo humano dizem que é o bolso. Se isso é uma verdade, tem gente que está sentindo dor tem um bom tempo, né? Que as perspectivas não são boas e não vem bem há muito tempo, né? Se a gente for parar para pensar, sendo bem sinceros, desde a crise financeira do subprime americano, 2007, 2008, que o mundo vive, né, tentando se recuperar. No Brasil, 2015 e 2016, quem vai se lembrar, nós vivemos 8 trimestres consecutivos de PIB negativo, ou seja, nós passamos por uma recessão econômica, que só voltou a crescer em 2017. 2018, começou a se recuperar, 19, respirou, aí veio a pandemia. Aí 20, 21, de novo, passamos por uma situação econômica ruim no mundo inteiro. Falando no Brasil, mas foi no mundo todo. 2022 fechou bem, muito em função da demanda reprimida, né, que tinha por conta da pandemia. Mas isso não quer dizer que melhorou, né? Porque se o PIB melhorou de um lado, a inflação subiu, disparou. Nós nunca, no mundo, vimos a inflação chegar a 2 dígitos como chegou. O Brasil caiu um pouquinho. Compensação no Brasil, e a gente tem visto aí nos jornais todo dia,
há uma briga terrível por conta de uma tal taxa Selic, né? Que é o que segura a inflação. Por isso que a inflação no Brasil caiu nos últimos 8, 9 meses. A última informação que eu vi estava em 4,8%. Estados Unidos está em 10, 11%, mais que o dobro. A Europa também está nessa faixa. O Brasil, a inflação está baixa. Mas por quê? Porque a taxa de juros está alta. E isso reflete na prática como para nós, meros mortais? Poder de compra reduz. Prova disso, vocês viram essa semana que a Volkswagen e outras montadoras grandes anunciaram férias coletivas porque os estoques, os pátios estão lotados? É claro, não tem poder financeiro, taxa de juros está lá em cima, não tem crédito, os bens de consumo de maior valor agregado ficam retidos e a economia inteira começa a sofrer. Mas isso não é novidade, porque esse cenário de instabilidade econômica vem, como eu falei, no mínimo desde 2008. Estamos falando de 15 anos de um período turbulento na economia. O mundo inteiro está assim. Aí você olha para a política, não tem nem o que dizer. Se a gente fosse olhar mais seriamente, não estou nem me referindo a candidato direita, esquerda, centro, não. O que precisa ser feito não é. Entra ano e sai ano, o que se debate, o que se discute são temas marginais. Nada daquilo que precisa ser feito é feito. E a gente não encontra esperança, nenhum político, nenhuma luz no fim do túnel. Olha para fora das nossas fronteiras. Olha para o mundo. Tudo está difícil. Não tem as grandes potências, Estados Unidos, os países europeus, a própria China, não tem sombra de esperança que pudesse nos animar. Política, economia, no Brasil ou no mundo, sociedade. Eu comecei falando sobre a conversa que eu tive com esse diretor, que infelizmente ele teve insucesso na sua negociação comercial, porque ele não era corrupto. E quantas pessoas a gente não conhece assim? Mas antes ainda, eu comecei falando que eu fui corrigido. Por que eu fui corrigido? Porque se pararem para prestar atenção e fazer uma reflexão rápida, tem 5 minutos que eu estou falando, contextualizando dados que todo mundo tem acesso. Internet, jornais, revistas, que nos sugam a atenção e nos tiram o foco daquilo que é importante. E eu fui repreendido exatamente por isso. Em 5 minutos que eu não falei nem Deus, eu cumprimentei vocês com graça e paz. E normalmente eu falo a paz do Senhor. Não li nem o texto bíblico em que nós vamos meditar. E eu fui repreendido porque exatamente assim, nos últimos dias eu estava vivendo. Preocupado com uma série de coisas e Deus me repreendeu. Por que você está se preocupando com isso? Em que texto ele me repreendeu? Abra comigo a sua Bíblia. Agora sim, vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um versículo pequeno que Deus me chamou a atenção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Tudo isso que eu falei com vocês, se eu tivesse prestado atenção e me preocupado com o que de fato é importante, eu não preocuparia o meu coração.
Eu não teria ficado aflito ao ouvir um relato de um diretor que não consegue fazer negócios porque não é corrupto, dado que isso está na Bíblia. Deus começou a falar no meu coração que, meu filho, eu te dei tantas bênçãos para você pensar, para você se preocupar, por que você vai deixar que essas coisas tirem o seu foco? Eu quero dizer para você essa noite, não perca o foco daquilo que é importante. Não deixe que essas pequenas coisas tirem a atenção daquilo que de fato você precisa atentar, se preocupar. Não seja guiado por vista, como eu fui. Deus falou comigo, começou a me mostrar e me chamar a atenção, que se eu tivesse olhado para a sua palavra, Josué Irion, ele escreveu um livro chamado O Poder da Palavra de Deus, que ele começa dizendo o seguinte: os séculos passam, mas a Bíblia permanece. Os impérios se levantam e caem, e são esquecidos, mas a Bíblia permanece. As dinastias aparecem e terminam, a Bíblia permanece. Os reis são coroados, destronados, mas a Bíblia permanece. Os imperadores decretam a sua destruição, mas ela permanece. Os ateus a atacam, mas a Bíblia permanece. Os agnósticos não a aceitam, mas ela permanece. Os incrédulos a abandonam, mas a Bíblia permanece. Os intelectuais negam a sua inspiração, mas a Bíblia permanece. Ela tem sido jogada nas fogueiras e incendiada, mas a palavra de Deus permanece. Dizem muitos que ela será abandonada e esquecida, mas a Bíblia permanece e permanecerá para sempre, pelos séculos dos séculos. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, e isso é importante, estar atento à palavra de Deus, eu teria lembrado que Paulo disse: olha, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque virão homens amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, mas amantes de si mesmo, homens que eles não se importam com as coisas. Irmãos, corrupção, imoralidade, falta de ética nos negócios, na vida, nas relações. Se eu tivesse me lembrado disso, eu não teria ficado tão assustado com o que eu ouvi. E é comum. A palavra de Deus nos orienta, nos mostra, nos guia, ela nos chama a atenção por tantas coisas. E é importante nós não perdermos a palavra de Deus, não a afastarmos do nosso dia a dia. E eu não falo apenas fazer o devocional pela manhã. Eu não falo apenas você ter um período de ler a Bíblia. Eu estou falando de viver a palavra. É de se alimentar dela, é fazer como o salmista diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E quando eu leio esse texto, eu imagino o salmista falando o seguinte: de manhã eu me levanto e Deus está comigo. Vou tomar café e Deus está comigo. Saio para trabalhar e Deus está comigo. Estou trabalhando e Deus está comigo. Vou almoçar e Ele está comigo. Vou continuar trabalhando e Ele está comigo. Volto para casa e Ele está comigo. Vou me deitar e Ele está comigo. E como? Todo dia, através do Espírito Santo e pela palavra, que todo momento, em toda hora, nós somos lembrados. É pela palavra que vem a fé. É pela palavra que nós somos renovados, é pelo poder da palavra que nós temos certeza que essas coisas vão acontecer e vão continuar acontecendo. Aliás, pela palavra nós entendemos uma outra grande bênção. Jesus está voltando. E tudo isso, irmãos, não é uma visão pessimista, só vai piorar. Porque a palavra de Deus nos fala que nos últimos dias até a terra iria gemer com dores de parto, que a natureza iria clamar pela volta de Jesus.
A palavra de Deus nos fala que a corrupção moral nos últimos dias seria tamanha que as pessoas ficariam até assustadas. A palavra de Deus nos fala que a frieza espiritual nos últimos dias seria contagiosa e nós precisamos ficar atentos para que isso não nos atinja. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Em breve, muito em breve, Ele vem nos buscar. Quando a gente menos esperar, num abrir e fechar de olhos, Paulo escreve sobre isso. Nós seremos transformados e vamos ser raptados deste mundo. Vamos ser sequestrados daqui, vamos ser arrebatados daqui, vamos nos encontrar com Ele nos ares, e teremos o nosso corpo transformado e entraremos nas mansões celestiais que Ele está preparando, e eu acredito que já estão preparadas para nós, e viveremos com Ele eternamente. Aliás, nós com Ele reinaremos, porque nós vamos reinar com Ele durante um período, nós vamos reinar com aquele que morreu por nós. E aí me vem uma outra grande bênção, que é aquilo que eu não posso perder de vista nunca. É a salvação que Ele nos deu. É a salvação que foi conquistada por Jesus, mas foi nos dada por Deus já no seu plano eterno. Paulo escreve sobre isso um texto maravilhoso, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso. Em Efésios, no capítulo 1, ele começa a falar sobre essa grande bênção, porque a gente acha, ou talvez não consegue compreender, e acha que a salvação, ela é simples. Aceitei Jesus, estou salvo. Irmãos, a salvação é fantástica. Existem bênçãos que nós nem conseguimos imaginar, que elas fazem parte, elas, como se fosse um pacote completo, acompanham a salvação. Paulo fala sobre isso, quer ver? Olha lá em Efésios capítulo 1. Bendito seja, a partir do versículo 3, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vamos parar aqui. Irmãos, não está escrito que nos abençoou com parte das bênçãos. Nem está escrito que nos abençoou com bênçãos relacionados a coisas materiais. Menos ainda está escrito que nos abençoou com bênçãos relacionadas a apenas coisas emocionais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Toda é uma palavra completa e abrangente em Cristo, e essas bênçãos acompanham a salvação. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E ele continua: pois nos elegeu ou nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Irmãos, um ato soberano de Deus, Ele escolheu eu e você e o mundo inteiro para ser salvo. Ele deixou a salvação, a escolha acessível a todos aqueles que reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador, para sermos abençoados por Ele. Somos salvos, e essa salvação nos traz todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós fomos escolhidos por Deus. Irmãos, eu me lembro, quando estava lendo esse texto, eu me lembrei da minha época de escola, quando ia para a educação física, e acreditem os irmãos, eu não fui um bom atleta. Olhando para o meu porte físico, até dá para ter essa noção, né? Porque não tem altura para ser jogador de vôlei nem de basquete, né? E nem o físico
esbelto de um jogador de futebol de salão ou qualquer outro esporte. Atletismo, menos ainda, né? Então, quando chegava na educação física, né, era a hora de formar os times, né, eu normalmente não era escolhido para começar jogando, né? Na verdade, às vezes acabava o período da educação física e eu não conseguia nem entrar para jogar. Porque formavam-se 3, 4 times e eu, como ia ficando por último, aí formava um time só com os que sobraram. E às vezes acabava a educação física e eu nem era escolhido para jogar. E eu até gostava de jogar, mas Deus não me deu esse privilégio de saber jogar alguma coisa. E eu lembrei, quando eu estava lendo esse texto, irmãos, glória a Deus, que Deus não olhou para mim pelas minhas capacidades esportivas. Ele olhou para mim pela sua graça e misericórdia e me escolheu, mesmo eu não sendo nada, mesmo eu não tendo nenhum dom futebolístico ou de qualquer outro esporte. E louvado seja Ele por isso que nós não podemos nos esquecer dessa bênção. Fomos escolhidos por Ele. Ele nos escolheu. Eu fiquei feliz demais, porque eu não vou ficar por último. Ele me escolheu. E ele continua falando, em versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele me escolheu. Ah, para quê? Não foi para ser jogador do time dele. Me escolheu e te escolheu para sermos filhos dele. Filho. Já pensou nisso, irmãos? Ele nos escolheu para sermos filhos dele. E por que ele fez isso? Olha o que ele fala. Para si mesmo. O que eu penso disso? Tem aqueles pais, acho que todo pai é, em algum momento da vida ele é, pai, mãe, aquele pai ou aquela mãe orgulhosa, ou dizer um termo mais popular, bobão, babão, né? Quando o filho faz alguma coisa que o pai se orgulha, ele tem prazer de falar assim, esse é meu filho, tinha que ser a cara do pai, né? Quando alguém fala com o Nandan, mas você é muito bonito. E aí eu fico, nem me vem. Falo, nossa, que garoto bonito. Eu já fico todo orgulhoso. É claro, é a cara do pai. Eu fico imaginando, quando Paulo escreve isso, Deus nos escolheu para filhos, para si mesmo. A intenção de Deus, quando Ele nos escolheu, era para olhar para nós e se orgulhar de nós. Ele não nos escolheu para que nós ficássemos escondidos, esquecidos. Pelo contrário, é para que Ele olhe para nós e se orgulhe. Você é meu filho. Você é minha filha, eu te escolhi. Não foi ninguém, não foi mérito meu, não foi mérito seu. Ele usou da sua soberania, nos escolheu e olha para nós com um olhar de orgulho. Pode não ser nada, você pode não se achar nada, você pode pensar que não é nada, mas para Deus, você é escolhido e escolhido para ser filho, para ser filha. Olha que bênção maravilhosa. E o que eu preciso fazer? Reconhecer que Jesus é o meu Salvador e que isso acompanha a salvação. Mas Paulo, não satisfeito, ele continua falando, no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, o que eu lembro disso? Por que Deus fez isso? Nos escolheu para se orgulhar de nós. Para quê? Para que outras pessoas reconheçam em você a graça infinita dele. Como pode? Pensa numa pessoa que antes no mundo matava, roubava, traficava, se prostituía, corrompia, fazia de tudo, era terrível.
merecia os piores castigos. Ou mesmo não fazia nada disso, mas era indiferente. Era pecador. Deus escolhe, se orgulha, as pessoas que estão em volta reconhecem você. Agora é servo de Deus, serva de Deus, sim, e eles vão reconhecer, esse Deus tem algo diferente, porque você mudou. Pela salvação que você recebeu de Jesus Cristo, a sua vida é transformada, as pessoas começam a ver e lembrar de quem você era, de quem você foi, e não tem explicação, como é que pode, a pessoa era tão terrível e agora ela está tão diferente, está tão mudada, aí você se lembra deste texto, para louvor e glória da sua graça. Deus nos escolhe, Deus nos elege para si mesmo, para se orgulhar de nós, e a consequência disso é que as pessoas olham para a transformação que Ele faz na nossa vida e reconhecem e o adoram, e aí se cumpre este texto, para louvor e glória da sua graça. Nossa, como Deus é bom, como este Deus transforma, que transformou a vida de fulano e de milhões de pessoas, transformou a minha vida. Essa semana eu estava contando um testemunho, ontem, na nossa célula. Foi um irmão, voltou para Jesus, e ele falou que ele tinha medo de desviar de novo, porque a bebida alcoólica era sempre um grande inimigo. E aí eu falei com ele assim, olha, eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem, porque eu me envergonho disso, mas quando eu era jovem, já era batizado, praticamente nascido e criado na igreja. Comecei a frequentar a igreja aos 7 anos de idade, na escola dominical. Então eu tinha 18 anos, já era batizado, já conhecia da palavra de Deus. Só que eu andei seguindo os conselhos dos meus amigos. E teve uma vez que eu fiz algo, fui para uma festa, e fiquei a noite inteira na festa. Festas essas que hoje chamariam de rave, né? Fiz tudo que eles faziam. Cheguei em casa, era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, de sábado para domingo, não consegui dormir. Não sei se por conta do efeito das coisas que eu tinha feito, e tomado, e bebido, essas coisas. Só que no domingo pela manhã seria Santa Ceia, na igreja onde eu reunia, e eu era batizado. E alguma coisa não me deixou dormir. E hoje eu sei o porquê. E naquela manhã eu falei assim, eu estou todo errado, eu devia ser excluído, devia ser, colocado na frente naquela época, levado na frente da igreja, excluído na frente de todos os membros, para aprender. Não vou na igreja não. Mas eu não consegui ficar em casa, eu fui para a igreja. Fui para a igreja, sentei lá no último banco, e no culto inteiro parecia que Deus estava me batendo, por tudo que eu tinha feito aquela noite, e pelo histórico anterior. Naquele dia, eu falei assim, eu vou tomar vergonha na minha cara, e nunca mais eu vou fazer isso. Daquele dia em diante, eu tive a certeza de que por mais falho que a gente seja, Deus nos escolheu, isso não é mérito nosso, para a glória dEle, para a honra dEle, e para que as pessoas vejam em nós a sua graça. Nos dias que se passaram, os meus amigos que me chamaram para a festa, me chamaram de novo, eu falei, eu não vou para a igreja, porque eu nunca mais envergonho, nem passo vergonha diante de Deus como eu passei. Eu não faço isso mais, eu não vou negar a Jesus nunca mais. Para mim é melhor estar na presença dEle do que curtir qualquer festa. E eu falei com este irmão a mesma coisa. Mesmo que essas coisas te desanimem e você até caia, mas não deixa
Não para, continua caminhando, porque no tempo certo é a graça de Deus. As pessoas vão ver que é a graça de Deus que transforma, e quando você menos imaginar, isso nem vai fazer falta na sua vida, você nem vai se sentir tentado, como nós ouvimos aqui na escola bíblica dominical, quando nós aprendemos sobre bebidas alcoólicas. O irmão que deu aula, o presbítero Márcio, contou o testemunho dele. Quem estava aqui ouviu. E eu falei, você vai testemunhar da mesma forma que vai passar por isso não vai te interferir. Sabe por quê? E as pessoas vão entender, porque é pela graça de Deus. Nós somos escolhidos, fomos eleitos por Deus, para que a graça dele se manifeste em nós. Nele temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Comprar de novo. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos resgatou, nos redimiu, nos comprou de novo, por um preço que nem eu e nem você jamais poderíamos pagar. Por fim, no versículos 13 e 14, ele fala o seguinte: e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ele nos salvou, nos escolheu para si, tem orgulho de nós, para que as coisas que Ele faz na nossa vida sejam manifestadas para a glória e honra dEle, e as pessoas vejam em nós a sua graça, e não para por aí, isso tudo acompanhado pela salvação. Ele nos fala o seguinte: nós fomos selados pelo Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo. Nós temos o selo, o Espírito Santo na nossa vida. Isso significa que todos que olham para nós veem a glória de Deus refletida na nossa vida, pelo selo do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Pode ser que você nem perceba, como eu já ouvi testemunho de pessoas, várias, que vieram para a igreja porque viram o comportamento de outras que não sabem nem falar, que não sabem nem se expressar, mas a forma de viver piedosa motivou, incentivou, testificou para outras pessoas, e elas vieram para a igreja para saber o que é isso. A graça de Deus sendo manifesta, vendo algo diferente na vida, é o selo do Espírito Santo. Da mesma forma, o diabo não pode nos tocar porque nós somos selados pelo Espírito Santo, a não ser que Deus permita. E se Ele permitir, não se preocupe também, porque da mesma forma Ele vai nos dar escape, Ele vai nos abençoar. Mas irmãos, a repreensão que eu passei, de me esquecer dessas coisas, da palavra de Deus, esquecer que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, como disse o escritor aos Hebreus. De não lembrar que a graça de Deus é abundante sobre a minha vida. É uma repreensão que eu não quero mais ouvir de Deus. Eu não quero mais me esquecer disso. Eu aconselho e sugiro a vocês que também não passem por isso. Vamos nos lembrar todo dia da palavra de Deus. Vamos nos lembrar todo dia que daqui a pouquinho, todos nós vamos nos encontrar na nossa morada eterna. Vamos nos encontrar com aquele que morreu na cruz por nós. Irmãos, tem vezes que eu penso, eu não sei quem eu vou querer ver primeiro, depois de Jesus, é claro. Se Paulo, Moisés, Elias, se Martinho Lutero, se Jerônimo Savonarola,
sei lá, qualquer homens de Deus que a gente lê que fizeram história e foram usados por Deus. Eu não sei quem eu vou querer abraçar primeiro, mas o fato é, eu vou querer estar lá. E daqui a pouquinho isso vai acontecer, porque tudo nos mostra, está tudo caminhando para isso. E mais ainda, não vamos nos esquecer das grandes bênçãos que Ele tem para nós. A salvação traz para nós inúmeras bênçãos. A presença de Deus, o orgulho de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus sobre a nossa vida, são coisas, são bênçãos que acompanham a salvação. Senhor Deus, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus por ter me corrigido, ter chamado a minha atenção para que eu possa de fato prestar atenção naquilo que é importante, focar naquilo que é bênção do Senhor para mim. Que essa minha experiência possa servir de edificação para todos nós. Que nós não precisemos passar por isso para aprender, mas possamos aprender, ó Deus, e ser edificados, e ser renovados, e ser fortalecidos, e jamais nos esquecer que a Tua palavra está conosco, nos orientando, nos conduzindo, nos guiando, nos dando orientação para tudo aquilo que nós precisarmos. Que nós não venhamos a nos esquecer, ó Deus, que tudo que nós passamos aqui é passageiro, por mais que pareça demorar, muito em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor, e tudo isso vai ficar para trás, e nós não vamos nos lembrar de nada disso que nós estamos passando. E mais ainda, ó Deus, que a alegria, a bênção e tudo mais que acompanha a salvação seja constantemente conosco, de modo, ó Deus, que vivamos para a honra, glória, louvor do Teu santo nome em todas as situações, em todos os momentos. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.